Você desperta ao som de sinos que rompem a escuridão, como uma lâmina cortando a seda. Seu hálito forma pequenas nuvens no ar gelado do dormitório, enquanto suas mãos, ainda tão pequenas, tremem ao puxar o áspero hábito de lã sobre a cabeça. Com apenas 7 anos, seus pés descalços tocam o chão de pedra, e o frio já não é mais uma sensação que te incomoda. Ao seu redor, 20 outras meninas se movem em um silêncio quase sagrado, seus rostos pálidos como cera de vela, iluminados apenas pela luz suave que entra por janelas estreitas. Uma menina, não mais velha que 5, se debate com suas vestes. Você sente vontade de ajudá-la, mas se recorda do que aconteceu com Margaret, que na semana passada sussurrou palavras de conforto a uma criança chorando. 3 dias sem comer. 3 dias de joelhos sobre ervilhas secas espalhadas pelo chão da capela, até que suas pernas sangraram através das meias. Isso não é uma escola. Isso não é um abrigo. É a abadia de Whitby, em Yorkshire, Inglaterra, no ano de 1247 d.C. E você está presa aqui, não por vontade própria, mas pelos jogos políticos de seu pai, que precisava garantir uma aliança com a igreja. Sua infância terminou quando aquelas pesadas portas de carvalho se fecharam atrás de você. Há 6 meses, você nunca mais verá sua mãe. Nunca correrá pelos campos ou rirá livremente. Nunca provará bolos de mel ou sentirá o calor de uma lareira cercada pela família. Em vez disso, você passará a próxima década aprendendo que a sobrevivência exige obediência absoluta, que a fome é uma forma de santidade e que o silêncio é seu único aliado. Antes de nos aprofundarmos nessas histórias esquecidas de luta e resiliência, se você se interessa por verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está ouvindo. É fascinante pensar que estamos explorando essas histórias antigas juntos, conectados por nossa curiosidade sobre o passado, mesmo à distância. A aurora surge com o primeiro sino às 4 da manhã. Nenhum nascer do sol aqui traz calor ou esperança, apenas obrigações. Crianças, tão jovens quanto 5 anos, levantam-se de seus paletes de palha, seus corpos rígidos de tanto dormir em pisos que nunca aquecem. Em quartos onde o ar é tão frio que o hálito se transforma em vapor e ratos correm entre as pedras. Na abadia de Shaftesbury, em Dorset, fundada em 88 d.C., o dormitório acolhia meninas de famílias nobres que foram deixadas ali como se fossem móveis indesejados. Lady Diva de Mércia enviou sua filha mais nova, Edith, para este lugar em 1043 d.C. Quando a menina tinha apenas 4 anos, uma aliança política exigia sacrifício, e as crianças, especialmente as filhas, eram moeda de troca no jogo do poder medieval. A história de Edith sobrevive em fragmentos nas crônicas da abadia, escritas pelo abade Elfgu, em cuidadosa caligrafia em latim. Parvula Edith, ele escreveu, chora sem parar por 3 dias e noites. Suas lágrimas congelam em seu rosto na manhã fria. Ela clama por sua mãe na língua saxônica, mas aqui falamos apenas latim. Ela deve entender que sua mãe não está mais ao seu alcance, e Deus é seu único pai. Imagine essas crianças tropeçando em suas primeiras semanas. Seus cabelos, antes cuidadosamente trançados por servas carinhosas, agora são cortados de maneira brusca para evitar a vaidade. Seus delicados vestidos de seda foram trocados por hábitos de lã ásperos que arranham a pele não acostumada àquela rudeza. Suas mãos, uma vez protegidas por finas luvas, agora estão rachadas e sangrando devido ao frio e ao trabalho incessante. Lady Matilda Fitzwalter, enviada para a abadia de Godstow, perto de Oxford,
em 1185 d.C., escreveu anos depois em uma carta contrabandeada para sua irmã: recordo-me do amargo sabor da dor em março e da sensação do arminho roçando minha bochecha. Hoje, tudo o que conheço é o gosto da cevada e a aspereza do cânhamo contra minha pele. Às vezes, me pergunto se essas lembranças do passado não são meros sonhos, pois este mundo de pedra parece tão palpável que é difícil imaginar que tenha havido algo antes. O silêncio, aqui, não era uma questão de valor, era uma questão de sobrevivência. Desde as preces matinais até o toque do sino à noite, a comunicação era proibida, exceto quando realmente necessário, como nas aulas ou nas confissões. As meninas aprenderam a se expressar através de olhares, do delicado posicionamento das mãos durante as orações e do cuidadoso arranjo de seus corpos na hora das refeições. Um gesto de cabeça poderia significar fome. A forma como seguravam o livro de orações poderia indicar uma enfermidade. E uma postura específica durante a missa poderia revelar uma batalha interna contra o desespero. Na abadia de Barking, em Essex, conhecida por sua disciplina severa, o silêncio era rompido apenas pelo estalo do couro em contato com a carne. A câmara de disciplina era uma pequena sala de pedra, onde as meninas eram levadas por infrações tão insignificantes como sorrir durante as orações ou se mover devagar demais nas procissões. A irmã Manard, que atuou como disciplinadora entre 1203 e 1219, mantinha registros meticulosos das punições em seu livro de correção. Suas anotações eram um verdadeiro catálogo de crueldade. Alísia, com apenas 7 anos, levou 5 golpes por rir durante a oração. Marguerite, aos 9, sofreu 15 punições por falar durante a leitura das Escrituras. E Beatus, com 5 anos, foi segurada pelos braços enquanto recebia 10 golpes por molhar a cama. Essas punições não eram exceções, eram parte da rotina diária. As crianças viviam sob o constante temor de cometer erros que nem entendiam como tal. Joana, a filha mais nova de Eleanor da Aquitânia, foi enviada à abadia de Fontoude, na França, em 1176, aos 11 anos. Suas cartas para a mãe, descobertas no século XIX, revelam uma criança que lentamente se quebrava sob o peso da vigilância incessante e das punições. Querida mãe, escreveu ela, aprendi a me mover como uma sombra e a respirar como um sussurro. Ontem, fui espancada por deixar meus pensamentos vagarem durante as matinas. Como eles sabem o que eu estou pensando? Temo que consigam ver dentro da minha mente. Temo que possam enxergar meus sonhos de casa. A comida não era apenas nutrição. Era também uma forma de punição e controle. As crianças comiam uma vez por dia, ou, se tivessem sorte, 2. Sua alimentação consistia em cevada, pão preto e água. A carne era um luxo, permitida apenas em raras festividades, e mesmo assim servida com parcimônia. Na abadia de Wilton, em Wiltshire, o café da manhã se resumia a um pequeno pedaço de pão e uma xícara de água. O jantar era um mingau de cevada, talvez acompanhado de alguns vegetais do jardim da abadia. As crianças que chegavam rechonchudas de lares nobres rapidamente se tornavam magras, com as bochechas afundadas e os olhos desproporcionalmente grandes para seus rostos. Mas essa fome era intencional, uma disciplina espiritual, uma maneira de submeter o corpo à vontade divina. O que os abades não percebiam era que crianças famintas não conseguem se concentrar nas orações. Elas não aprendem de forma eficaz, tornam-se obcecadas por comida, escondendo migalhas de pão nas roupas e sonhando com banquetes em vez de redenção. Agnes da Boêmia, filha do rei Otar I, foi enviada para o convento das Clarissas em Praga, em 1234, aos 8 anos. Seu confessor, o irmão Francisco,
escreveu ao seu pai. Sua filha não fala sobre nada além de comida. Ela conta as horas entre as refeições. Ela não derrama lágrimas pela sua falta, mas sim pela recordação de aves assadas e vinho adocicado. Isso não é devoção, majestade. É pura desesperança. O inverno nas imensas fortalezas de pedra era especialmente cruel. O aquecimento era quase inexistente, restrito a pequenas fogueiras na sala do capítulo e talvez no scriptorium. Os dormitórios permaneciam frios, mesmo quando a neve se acumulava nas janelas e o gelo se formava nas bacias de água. As crianças dormiam em camas compartilhadas, agrupadas em busca de calor, frequentemente 3 ou 4 sobre um estreito colchão de palha na abadia de Naminster, em Winchester, erguida em 1902 d.C. O dormitório era um longo corredor sem janelas, com apenas uma pequena lareira ao fundo. As meninas se deitavam completamente vestidas, usando todas as roupas que possuíam, e mesmo assim acordavam com os dedos das mãos e dos pés queimando de frio. Lady Isabel de Clare, enviada para a abadia de Amesbury, em Wiltshire, em 1248 d.C., aos 6 anos, registrou em suas memórias: recordo o som dos dentes batendo na escuridão, como castanholas tocadas por mãos invisíveis. Lembro da menina ao meu lado, Marie, que tinha apenas 5 anos e vinha da Normandia. Ela não falava inglês e chorava todas as noites por sua ama. Certa manhã de fevereiro, ela não despertou. Seus lábios estavam azulados como violetas. Levaram-na enquanto recitávamos as orações da manhã e nunca mais falamos dela. Era como se ela nunca tivesse existido. A morte era uma ocorrência comum, quase irrelevante. As crianças sucumbiam ao frio, a doenças, à desnutrição, ao desespero. Os registros da abadia indicam uma taxa de mortalidade infantil de quase 30% entre meninas com menos de 10 anos. Essas mortes eram anotadas de forma fria, sem emoção ou investigação. Na abadia de Shaftesbury, a lista de óbitos de 1209 d.C. traz nomes como Johanna, 5 anos, que faleceu de febre no dia de São Miguel; Margarite, 7 anos, que morreu de uma doença debilitante no dia de São Lucas; e Beatatrice, 6 anos, que sucumbiu à tuberculose no dia de São Martinho. Sem sobrenomes, sem notificações familiares, sem funerais elaborados. Elas foram sepultadas em túmulos anônimos no cemitério do convento, suas vidas reduzidas a breves anotações em livros de contas. A educação, quando disponível, limitava-se à alfabetização básica em latim e à memorização de orações. A maioria das crianças aprendia a ler o suficiente para acompanhar os livros de oração, enquanto a escrita era ensinada a um pequeno grupo, geralmente destinado a funções administrativas dentro do convento. O ensino de matemática praticamente não existia. A história era restrita a narrativas bíblicas e vidas de santos. A ciência era vista como uma ameaça, pois poderia incitar questionamentos sobre os mistérios de Deus. Na abadia de Loch, em Wiltshire, fundada em 1229 d.C., o currículo incluía a memorização de salmos, o aprendizado de bordados para vestimentas eclesiásticas e o estudo das vidas das santas. Lady Ella de Salisbury, fundadora da abadia, escreveu em sua correspondência: que as jovens aprendam a submissão através das escrituras, a paciência através do trabalho com agulha e a humildade através do estudo daquelas mulheres santas que sofreram por Cristo. Não havia qualquer menção à aritmética, nenhum estudo de medicina ou cura, nenhuma exploração da literatura além dos textos religiosos. Essas crianças estavam sendo moldadas não para pensar, mas para obedecer. O castigo físico era não apenas aceito, mas visto como essencial para o desenvolvimento espiritual.
A vara, a cinta e a disciplina do jejum eram consideradas ferramentas de salvação. Crianças que demonstravam sinais de independência ou criatividade eram severamente punidas até se conformarem. No Priário de Dartford, em Kent, fundado em 1355 d.C., uma regra severa afirmava: não economize na disciplina, pois é pelo sofrimento que a alma jovem aprende a amar a Deus acima de todas as coisas materiais. A abadesa Dame Joan Vaux era famosa em toda a Inglaterra por suas práticas rigorosas. Ela possuía uma coleção de varas de salgueiro em seu quarto, cada uma identificada com o nome das meninas sob sua supervisão. Quando os pais visitavam suas filhas, notavam as marcas nos braços e costas delas, mas permaneciam em silêncio. Questionar a abadesa era, na verdade, questionar a vontade divina. A irmã Marguerite de Hainaut, que atuou como mestra de novícias na abadia de Poissy, na França, de 1298 a 1315 d.C., registrou em seu diário: hoje, apliquei 20 golpes na jovem Blanche por ter questionado por que Deus permite o sofrimento. Ela tem apenas 8 anos e perguntou por que seu irmãozinho faleceu se Deus ama as crianças. Essas indagações são perigosas, pois geram dúvidas, e a dúvida é o inimigo da fé. É melhor que aprenda pelo sofrimento do que pela razão, pois a razão leva à perdição. O sono das crianças era constantemente interrompido para as orações noturnas. Elas eram despertadas à meia-noite para as matinas, novamente às 3 da manhã para os louvores, e finalmente, ao amanhecer para a prima. Seus corpos em crescimento, já debilitados pela má nutrição e pelo frio, enfrentavam ainda mais estresse devido à privação crônica de sono. Na abadia de Godstow, onde Rosamund Clifford, amante de Henrique II, foi sepultada em 1176 d.C., os sinos noturnos tocavam com tamanha frequência que as crianças desenvolveram um curioso hábito de sonambulismo. Elas se levantavam e recitavam orações quase sem consciência, com os olhos abertos, mas sem realmente enxergar, suas vozes se juntando em cânticos que haviam memorizado por repetição, não por entendimento. Lady Alice FitzHugh, que passou 12 anos em Godstow, a partir de 1289 d.C., escreveu para sua sobrinha: aprendi a rezar enquanto dormia por Jenny Fleck, a cantar salmos em meio a lembranças de luz solar e risadas. Éramos como bonecas de corda, que eram acionadas todas as manhãs pelos sinos. Temia que, se os sinos parassem, eu desmoronaria completamente, pois já havia esquecido como agir sem suas orientações. Laços emocionais eram desencorajados ativamente. As crianças eram ensinadas que o amor pela família era uma forma de idolatria, que a amizade entre colegas era pecaminosa e que qualquer apego a bens terrenos impedia a salvação. Na abadia de St. em Bedfordshire, onde John Bunyan mais tarde encontraria inspiração para A Peregrinação do Cristão, as meninas eram proibidas de cultivar amizades íntimas. Elas eram frequentemente deslocadas entre dormitórios para evitar laços emocionais. Cartas de casa eram lidas em voz alta para toda a comunidade, a fim de evitar qualquer conforto pessoal. Presentes das famílias eram confiscados e distribuídos igualmente entre todas as crianças, eliminando qualquer sensação de carinho individual ou amor especial. Dame Clemens de Barking, que governou a abadia de Barking de 1173 a 1186 d.C., implementou uma política de desapego espiritual que proibia as meninas de falarem sobre suas famílias ou suas vidas antes do convento. O passado é morte, proclamava. Somente o serviço a Deus no presente é relevante. Aqueles que se apegam a afeições terrenas não encontrarão paz na oração. Crianças que mencionavam seus pais ou irmãos
Eram punidas com confinamento solitário em celas de pedra, onde eram alimentadas apenas com pão e água até aceitarem abandonar seus laços mundanos. A jovem Lady Moore de Brass, enviada a um priário em Herefordshire em 1235 d.C., aos 7 anos, registrou em seu diário secreto: "Tento recordar o rosto de minha mãe, mas ele se torna cada vez mais distante a cada dia." A irmã Ágata afirma que é valioso eu estar aprendendo a amar a Deus mais do que as coisas do mundo. No entanto, não sinto esse amor. Sinto um vazio profundo, como se algo precioso tivesse sido arrancado de mim com uma faca cega. Finjo ser pura, mas por dentro estou me tornando um casca oca. O abuso físico ia muito além das punições formais. As crianças eram frequentemente agredidas por pequenas infrações, beliscadas por distrações e estapeadas por expressarem emoções. Na abadia de Romney, em Hampshire, onde a futura Santa Cristina de Marquette buscou abrigo em 1114 d.C., o cotidiano incluía o que era delicadamente chamado de correção. Isso se resumia ao uso sistemático da intimidação física para impor conformidade. As crianças aprendiam a se encolher a cada movimento brusco, a desviar o olhar e a falar apenas quando eram abordadas. O scriptorium da abadia de Shaftesbury guarda um manuscrito iluminado por uma jovem chamada Adelheid, em 1267 d.C. Nas margens, quase invisíveis, ela esboçou pequenas figuras de crianças com lágrimas escorrendo pelo rosto. Essas pequenas ilustrações foram descobertas apenas em 1923, durante a restauração do manuscrito. Especialistas em arte acreditam que essas representações eram mensagens secretas, uma forma de expressar a dor e o medo que não podiam ser verbalizados. As figuras são simples, mas carregadas de emoção. Crianças com corpos finos, olhos enormes, mãos cobrindo a boca, curvadas como se estivessem permanentemente aterrorizadas. O abuso sexual, embora não oficialmente reconhecido, foi registrado em confissões e cartas privadas. A abadia de Atwell, em Hampshire, foi estabelecida em 986 d.C. O pai Edmund, o confessor, escreveu ao bispo em 1278 d.C. "Estou alarmado com o que ouço no confessionário. Meninas jovens falam sobre toques inadequados por freiras mais velhas, sobre serem forçadas a se deitar com irmãs em busca de calor, o que abala sua inocência. Não sei como orientá-las, pois temem punições se resistirem. Contudo, suas almas estão sendo seriamente prejudicadas por essas práticas." Dame Agnes de Huntington, abadesa da abadia de Stahl de 1257 a 1281 d.C., foi alvo de investigações da Igreja após denúncias de várias famílias nobres. Correspondências entre o bispo Hugh de Lincoln e o arcebispo de Canterbury revelam comportamentos indecorosos com jovens donzelas e práticas que corrompem a inocência. A investigação foi silenciosamente arquivada quando Dei Magnus fez significativas doações à Igreja, e os denunciantes foram ameaçados de excomunhão caso insistissem em suas queixas. Lady Isabel de Fortibus, filha do conde de Devon, foi retirada da abadia de Canons em Devon em 1284 d.C., após enviar uma mensagem codificada ao pai sobre toques malignos na escuridão. Seu pai, William de Fortibus, escreveu ao rei Eduardo I: "Minha filha menciona coisas inomináveis, irmãs que vêm à sua cama à noite e cometem atos impuros. Quando pedi explicações aos abades, ela foi tratada como se estivesse louca de fervor religioso. Mas eu vi as marcas em seu corpo e o medo em seu olhar. Não a deixarei naquele lugar de depravação." O atendimento médico era primitivo e frequentemente arriscado.
Crianças doentes eram tratadas com sangramentos, purgas e orações. Na abadia de Wilton, o internato era uma pequena sala de pedra, sem janelas e com aquecimento escasso. Crianças doentes eram isoladas da comunidade e deixadas para se recuperar ou morrer com mínima intervenção. A cronista da abadia, irmã Matilde, registrou em 1245 d.C. A pequena Constance sofre de uma febre que consome sua carne e a faz falar em línguas estranhas. Sangramos ela 3 vezes e oferecemos ervas amargas, mas sua fraqueza só aumentava. A abadia afirma que isso é um teste divino, que talvez seu sofrimento traga graça para todos nós. As freiras mais velhas praticavam a medicina herbal, embora muitas vezes misturadas a crenças supersticiosas e rituais religiosos. Na abadia de Amesbury, a irmã Beatus, a especialista em ervas, mantinha minuciosos registros dos tratamentos. Para combater a febre em crianças, recomendava-se misturar absinto com água benta e sal consagrado. Se a febre persistisse, sanguessugas deveriam ser aplicadas nas têmporas enquanto se recitavam 50 ave-marias. Se a febre cedessem, era hora de agradecer a São Denner. E se a criança falecesse, a gratidão era dirigida a Deus por acolher mais uma alma inocente no céu. O impacto psicológico desse isolamento e da crueldade foi profundo. Aqueles que sobreviveram até a idade adulta frequentemente mostravam o que hoje reconheceríamos como traumas. Encontravam dificuldades em estabelecer relacionamentos, enfrentavam pesadelos e ansiedade, além de lutarem contra a depressão. Lady Margaret Bowett, que viveu por 3 anos no priorado de Maxstoke, em Warwickshire, entre 1439 e 1442, escreveu em seu diário devocional: "Tenho 30 anos e ainda acordo apavorada com o toque dos sinos da igreja. Continuo contando as horas entre as refeições. Me vejo movendo-me em silêncio pela minha própria casa, como se o barulho pudesse trazer punição. A criança que fui naquele lugar já não existe, mas seu fantasma assombra cada instante da minha vida. Algumas crianças tentaram escapar, mas poucas tiveram sucesso. Na abadia de Godstow, em 1278, uma jovem chamada Mabel de Gloucester tentou fugir escondendo-se em uma carroça de suprimentos para Oxford. Capturada, foi levada de volta e aprisionada na cela subterrânea de punição da abadia por 3 meses. O espaço era tão pequeno que mal cabia uma criança deitada, sem luz e com alimentação escassa. Quando finalmente foi libertada, outras crianças notaram que ela havia perdido a habilidade de se expressar claramente e balançava-se enquanto cantava sem melodia. Dalice da Normandia, que serviu como abadia na abadia de Mullin, em Kent, de 1289 a 1350 d.C., registrou em seu diário as tentativas de fuga. Uma jovem chamada Marie, por exemplo, tentou escalar as paredes durante as matinas. Ela caiu e quebrou o braço, o que ela interpretou como uma punição divina por sua rebeldia. Catherine escondeu-se em vagões de feno a caminho de Canterbury, mas foi descoberta e levada de volta para a devida correção. Isabelle fingiu estar doente para escapar das orações matinais, na esperança de ser levada à enfermaria e conseguir fugir. Todas essas tentativas revelam um mesmo desejo: a relutância em se submeter ao plano divino para suas vidas. O aspecto mais doloroso desses relatos é como essas crianças foram sistematicamente desmanteladas. Elas chegaram como indivíduos, cheias de sonhos e personalidades. No entanto, foram transformadas em meros instrumentos de devoção religiosa, com seus espíritos esmagados sob o peso da obediência absoluta. Na abadia de Barking, a cronista, irmã Eufêmia, escreveu com um tom de satisfação: "A jovem Lady Philipper chegou na primavera passada
repleta de orgulho e teimosia. Falava frequentemente de seus vestidos de seda e de seu falcão de estimação. Hoje, ela se ajoelhou diante de mim, implorando por perdão por sua vaidade anterior. Pediu que seu lindo cabelo fosse cortado ainda mais curto, que suas refeições fossem reduzidas ainda mais e que lhe fossem impostas mais penitências. Deus conquistou seu coração rebelde. Isso não foi educação. Foi uma destruição sistemática da personalidade e da individualidade. As crianças aprenderam a temer seus próprios pensamentos, a considerar suas emoções como pecaminosas e a se envergonhar de seus corpos. Elas foram educadas a temer suas próprias mentes, a duvidar de seus sentimentos e a se submeter incondicionalmente à autoridade. No mosteiro de Romi, a noviça dama escolástica elaborou diretrizes para o treinamento de meninas jovens. A criança deveria ser convencida de que sua vontade era corrupta, que seus desejos eram malignos e que sua única salvação estava na total entrega aos representantes de Deus na terra. Ela deveria aprender a desprezar o que um dia amou, a temer aquilo que antes lhe proporcionava alegria e a encontrar paz apenas na submissão absoluta. Curiosamente, muitas dessas crianças eram provenientes de famílias ricas e influentes que poderiam ter-lhes proporcionado ótimas educações, vidas confortáveis e futuros brilhantes. Em vez disso, foram sacrificadas em nome da conveniência política, do fanatismo religioso e da crença de que o sofrimento poderia ser de alguma forma purificador. Lady Eleanor de Montfort, filha de Simon de Montfort, foi enviada ao mosteiro Amesbury em 1265 d.C., aos 8 anos, após a morte de seu pai em combate. Em uma carta à sua mãe, escreveu: "Eu tinha tudo que uma criança poderia desejar: livros, música, roupas finas, servos carinhosos. Agora, não possuo nada além de pedras frias e orações intermináveis. Dizem-me que sou abençoada, que estou mais próxima de Deus do que aqueles que vivem no mundo. Mas me sinto mais distante do céu do que nunca. Como pode um Deus de amor permitir tamanha miséria a seus menores filhos?" Algumas crianças encontraram maneiras de preservar sua sanidade através de pequenos atos de rebelião. No mosteiro Shaftesbury, escavações na década de 1960 revelaram um esconderijo de objetos pequenos escondidos na parede do dormitório: uma boneca de madeira, um pedaço de vidro colorido, uma flor prensada e uma carta escrita em uma caligrafia infantil. Esses eram tesouros ocultos por crianças que se recusaram a deixar que sua humanidade fosse completamente apagada. A carta, escrita em francês normando, dizia: "Meu nome é Aliénor. Tenho 7 anos. Estou aqui há 2 anos. Lembro da voz da minha mãe cantando para mim. Lembro da barba do meu pai acariciando minha bochecha. Lembro do meu cachorro, Rouso, que dormia aos pés da minha cama. Escrevo isso para que alguém saiba que estive aqui, que fui real, que fui amada." Os efeitos a longo prazo sobre essas crianças foram devastadores. Muitas faleceram jovens devido a doenças, desnutrição ou desespero. Aqueles que conseguiram sobreviver até a vida adulta frequentemente enfrentaram problemas mentais, dificuldades para formar relacionamentos e um medo profundo da autoridade. Alguns se tornaram abades, perpetuando o ciclo de abusos que haviam sofrido. Outros, ao finalmente escaparem ou serem libertados, encontraram dificuldades para se adaptar ao mundo. Lady Matilda de Gloucester, que passou 8 anos no mosteiro Wilton a partir de 1245 d.C., foi resgatada por sua família aos 16 anos. Seu irmão, o conde Gilbert, escreveu à sua mãe: "Matilda está tão diferente que mal a reconheço. Ela fala apenas em sussurros, se assusta com barulhos repentinos e não come a menos que receba permissão explícita. Ao abraçá-la,
Ela se encolheu como se eu fosse agredi-la. O que quer que tenham feito com ela naquele lugar, mataram a garota que eu conhecia e a substituíram por um fantasma amedrontado. O aspecto econômico dessas disposições não pode ser ignorado. Famílias abastadas pagavam dotes consideráveis para colocar suas filhas em conventos, muitas vezes mais do que teriam desembolsado para arranjos matrimoniais. Os conventos tornaram-se instituições ricas, acumulando terras, ouro e influência política por meio dessas transações. Na abadia de Shaftesbury, os registros financeiros revelam que, em 1267 d.C., a abadia recebeu mais de 2.000 marcos em dotes para acolher filhas de nobres. Essa quantia era imensa, equivalente a milhões de dólares nos dias atuais. Dame Juliana de Norwich, que exerceu a função de abadesa na abadia de Caro entre 1342 e 1359 d.C., expressou abertamente os incentivos financeiros envolvidos. As famílias nobres pagavam generosamente para se livrar de suas filhas. Nós oferecemos uma justificativa sagrada para o que, na essência, é um ato de abandono. As crianças sofrem, mas os cofres se enchem, e a igreja se fortalece. Às vezes, me pergunto se Deus aprova essa troca de pureza por riqueza. O mais trágico nesses arranjos era o completo esquecimento das crianças por parte de suas famílias. Uma vez dentro de um convento, essa criança praticamente deixava de existir para seus parentes. As leis de herança eram redigidas como se ela já tivesse falecido. Alianças matrimoniais eram feitas sem levar em conta sua presença. As histórias familiares frequentemente omitiram filhas que foram entregues à igreja. Lady Agnes de Vesque, enviada ao priorado de Arden, em Yorkshire, em 13 e 8 d.C., aos 5 anos, escreveu 2 décadas depois: "Não recebi notícias da minha família desde o dia em que entrei aqui. Não sei se meus pais estão vivos ou falecidos. Não sei se meus irmãos se casaram ou tiveram filhos. Sou um fantasma para eles, e eles são fantasmas para mim. Às vezes, fico me perguntando se minha família realmente existiu ou se eu os sonhei em outra vida." As técnicas psicológicas utilizadas para quebrar essas crianças eram complexas e sistemáticas. Elas eram isoladas de tudo o que conheciam, sob constante vigilância, punidas por expressar emoções e recompensadas apenas pela total submissão. No priorado de Nunton, em Yorkshire, uma regra dizia: a jovem deve ser sempre observada, pois na solidão poderá recordar sua vida anterior e ficar triste. Quando chorar, deve ser corrigida. Quando sorrir, deve ser questionada. Quando falar de casa, deve ser punida. Somente quando não demonstrar alegria nem tristeza, mas perfeita indiferença a tudo que é terreno, ela alcançou o estado adequado de graça. Psicólogos contemporâneos identificariam essas táticas como abuso físico sistemático, projetado para induzir a impotência aprendida e uma dependência total. As crianças aprendiam que eram impotentes, que resistir era em vão, e que sua única esperança residia na obediência absoluta aos seus capturadores. Na abadia de Barking, a mestra noviça da Mewênia escreveu: "Uma criança devidamente treinada deve mover-se como uma sombra, falar como um eco e pensar como um livro de orações. Ela não deve ter desejos, opiniões ou sonhos próprios. Deve ser um vaso vazio, pronta para ser preenchida com a vontade de Deus, conforme interpretada por suas superiores." Os raros relatos de crianças que mantêm seu espírito inabalável, apesar dos anos de abuso, são profundamente comoventes. Lady Margaret de Clare, que passou 6 anos na abadia de Amesbury a partir de 1282 d.C., secretamente manteve um diário em um código que ela mesma criou. Seus escritos revelam uma criança decidida a preservar sua identidade,
mesmo sob a pressão esmagadora para se conformar. Tomaram meu nome e me chamam de Irmã Escolástica. Tomaram meu cabelo e cobriram minha cabeça com um pano áspero. Tomaram minha voz e exigem silêncio, mas não podem roubar meus pensamentos, mesmo que tentem. Na minha mente, ainda sou Margaret. Eu ainda amo a sensação da seda e o gosto do mel. Eu ainda me lembro da risada da minha mãe e das histórias do meu pai. Embora possam dominar meu corpo, minha essência permanece inabalável. A conivência das famílias nesses arranjos é, sem dúvida, um dos aspectos mais difíceis de entender. Pais que dizem amar seus filhos os enviaram por vontade própria a lugares onde sabiam que enfrentariam sofrimento. As correspondências trocadas entre pais e abades expõem uma indiferença alarmante em relação ao bem-estar das crianças. Em 1278 d.C., Lord Hugh de Ortimer endereçou uma carta ao abade do mosteiro de Akenbury. Encaminho minha filha Isabelle sob seus cuidados. Ela é obstinada e inclinada a risos, características que confio que você corrigirá com a disciplina adequada. Não hesite em usar a vara, pois prefiro ter uma filha devota do que uma feliz. Lady Joan de Geneville, em 1290 d.C., escreveu para sua filha na abadia de Amesbury: Fico contente em saber que você aprendeu a se submeter e já não. Chora pela vida que deixou para trás. Seu sofrimento agora lhe trará alívio no além. Lembre-se de que a felicidade terrena é efêmera, enquanto a recompensa celestial é eterna. Enfrente suas dificuldades com paciência e saiba que me orgulho de seu sacrifício. Essas cartas revelam pais que se convenceram de que estavam fazendo o melhor por seus filhos, acreditando que o sofrimento tinha uma utilidade, que quebrar o espírito de uma criança era uma forma de amor. Os mecanismos psicológicos utilizados para justificar essas ações são estranhamente semelhantes aos dos abusadores ao longo da história. A ideia de que a dor é necessária, que molda o caráter e serve a um propósito maior. As consequências médicas das condições severas eram graves e bem documentadas. Na abadia de Wilton, os registros de óbito mostram que quase metade das crianças admitidas não sobreviveu até a idade adulta. As causas eram diversas, mas previsíveis: desnutrição, doenças, exposição e o que os cronistas chamavam, de maneira eufemística, de falha em prosperar. Médicos contemporâneos reconheceriam essas mortes como resultado de negligência e abuso sistemático. Em 1289 d.C., irmã Margaret, enfermeira da abadia de Shaftesbury, escreveu: A jovem Beatriz emagrece a cada dia, apesar de nossos esforços para alimentá-la. Ela não consegue manter os alimentos e fala incessantemente de sua mãe. Temo que seu corpo esteja sucumbindo porque seu espírito está despedaçado. O abade comentou: Esta é a vontade de Deus. Mas já vi muitas crianças adoecerem e morrerem dessa mesma forma. Seus corpos parecem desistir quando seus corações são destruídos. O conceito psicológico de falha em prosperar era desconhecido na Idade Média, mas os sintomas eram claramente perceptíveis. Crianças incapazes de se adaptar às duras condições lentamente se esvaíam, perdendo peso, tornando-se apáticas e, eventualmente, morrendo sem uma causa física aparente. A compreensão moderna do trauma reconheceria essas mortes como consequência de estresse psicológico severo, manifestando-se em sintomas físicos. As oportunidades educacionais para essas crianças eram escassas e totalmente voltadas ao ensino religioso. Na abadia de Locke, o currículo consistia em decorar orações em latim, aprender a ler textos religiosos básicos e adquirir habilidades rudimentares em bordado e cópia de manuscritos. Não havia ensinamentos em matemática, ciências, história ou literatura além das obras religiosas.
O objetivo era doutrinar, e não educar. Dame Eller de Salisbury, fundadora da abadia de Lacock, escreveu em 1232 d.C. que as jovens aprendam apenas o necessário para o serviço de Deus. O excesso de conhecimento gera orgulho, e o orgulho é a raiz de todo o pecado. É preferível que permaneçam alheios ao conhecimento do mundo e mantenham sua pureza em devoção, em vez de se tornarem astutos em palavras e corrompidos em seus corações. Essa restrição intencional da educação tinha diversos objetivos. Ela mantinha as crianças dependentes de seus mestres religiosos, impedia o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico que poderiam levá-las a questionar autoridades e assegurava que não fossem capazes de se virar sozinhas no mundo fora das instituições. Aqueles que cresceram em conventos desde a infância frequentemente se encontravam totalmente despreparados para a vida fora, caso algum dia tivessem a chance de sair. As condições físicas nessas instituições costumavam ser rigorosamente severas. Pisos de pedra gélida, dormitórios sem aquecimento e móveis escassos eram considerados instrumentos de formação de caráter. Na abadia de Godstow, um bispo que visitou em 1278 d.C. descreveu o dormitório como mais frio que um túmulo e mais escuro que uma masmorra. As camas eram simples paletes de palha dispostos diretamente no chão, cobertos apenas por finas mantas de lã que ofereciam pouco aquecimento. As janelas eram poucas e pequenas, criando um crepúsculo constante que alimentava uma atmosfera de melancolia. A água para a higiene era escassa e frequentemente congelada no inverno. As crianças eram cobradas a manter a limpeza com recursos limitados, e qualquer falha resultava em punição. Na abadia de Romsey, uma das regras dizia: a limpeza é próxima da santidade, mas o conforto é o inimigo da devoção. As jovens devem se lavar com água fria e encontrar alegria em seu desconforto, pois isso lhes recorda de sua natureza mortal e de sua necessidade de graça divina. O impacto psicológico do desconforto permanente não pode ser ignorado. Crianças que sofrem com frio, fome e desconforto não conseguem se concentrar em aprender ou em seu desenvolvimento espiritual. Elas se tornam obcecadas por suas necessidades físicas, gerando um ciclo de sofrimento que mina os próprios objetivos que essas instituições afirmam buscar. Na abadia de Barking, um médico visitante notou em 1285 d.C. As crianças aqui estão tão preocupadas com seu desconforto que não conseguem se concentrar nas orações, tremem durante a missa, se inquietam nas aulas e sonham com calor em vez de salvação. O isolamento social era outra ferramenta de controle. As crianças eram proibidas de formar laços de amizade, desencorajadas a demonstrar afeto e punidas por mostrar lealdade a quem não fossem seus superiores religiosos. Na abadia de Elto, a regra estipulava: amizades pessoais são a armadilha do diabo. As jovens devem amar a todas igualmente e a nenhuma em especial. Não devem trocar presentes, compartilhar segredos ou mostrar preferência por qualquer colega. Seus corações devem ser dedicados apenas a Deus. Esse isolamento gerava uma solidão profunda e um desespero angustiante. Crianças separadas de famílias amorosas se viam cercadas por outras, mas incapazes de estabelecer conexões significativas. A necessidade humana de companhia e afeto era considerada pecaminosa, resultando em culpa e vergonha adicionais. Lady Alice disse que passou 5 anos no priário de Nanton a partir de 1301 d.C., escreveu: estou rodeada por outras crianças, mas me sinto mais sozinha do que se fosse a única pessoa na Terra. Somos proibidos de consolar uns aos outros, de compartilhar nossas tristezas, de oferecer amizade. Somos como ilhas em um mar de silêncio.
cada uma afundando em seu próprio desespero. As consequências psicológicas a longo prazo desse abuso sistemático foram devastadoras. Aqueles que conseguiram chegar à vida adulta frequentemente apresentavam sintomas que hoje os psicólogos reconhecem como transtorno de estresse pós-traumático complexo. Eles enfrentavam grandes dificuldades para confiar nos outros, estabelecer laços afetivos e agir de forma autônoma. Muitos acabaram se tornando abusadores, incapazes de imaginar a criação de filhos sem o uso de disciplina rigorosa e privação emocional. D. Margaret de Anjou, que se tornou abadesa da abadia de Amesbury em 1315 d.C., após ter crescido naquele local, escreveu a uma colega abadesa: "Não conheço outro método de educar crianças a não ser o que experimentei na minha própria infância. A vara e a palavra ríspida foram minhas mestras, e assim serão para as crianças sob minha responsabilidade." Às vezes me pergunto se existem formas mais gentis de ensinar, mas temo que a bondade possa ser confundida com fraqueza, o que, por sua vez, pode levar ao pecado. A natureza cíclica do abuso era especialmente clara nas instituições religiosas. Mulheres que haviam sofrido brutalidades na infância frequentemente se tornavam as perpetuadoras desse ciclo de violência na próxima geração, mantendo sistemas de crueldade que se estenderam por séculos. Na abadia de Shaftesbury, os mesmos métodos de disciplina e controle foram aplicados do século XII até a dissolução dos mosteiros no século XVI, transmitidos de abadesa para abadesa como uma herança mortal. A exploração econômica dessas crianças também era notável. Seu trabalho era valioso para os conventos, e esperava-se que elas trabalhassem longas horas além de suas obrigações religiosas. Na abadia de Wilton, meninas com apenas 6 anos eram enviadas ao scriptorium, onde passavam horas copiando manuscritos em condições que prejudicavam tanto sua visão quanto seu desenvolvimento físico. Os registros financeiros da abadesa mostram que a venda de manuscritos produzidos por trabalho infantil gerou uma receita significativa para a instituição. Lady Constance da Bretanha, que passou 7 anos na abadia de Wilton a partir de 1287 d.C., escreveu: "Minhas mãos estão permanentemente manchadas de tinta, resultado de horas intermináveis de cópia. Minha coluna está curvada de tanto me inclinar sobre os manuscritos, e meus olhos forçados a enxergar na penumbra. Não somos alunas aqui, somos trabalhadoras disfarçadas de noviços." As crianças que atuavam nas cozinhas não tinham uma sorte melhor. Na abadia de Barking, meninas com apenas 5 anos eram incumbidas de ajudar a preparar as refeições, manuseando facas afiadas e água fervente sob mínima supervisão. Queimaduras e cortes eram frequentes, tratados com escassa empatia. O cronista da abadia registrou: "A jovem Matilda queimou gravemente o braço enquanto mexia o mingau. Ela suportou a dor sem chorar, o que demonstra um desenvolvimento espiritual adequado. A dor ensina paciência, e a paciência ensina devoção." Talvez o mais triste fossem as crianças que nunca se quebraram completamente, aquelas que conseguiram preservar alguma centelha de seus seres originais, apesar dos anos de abuso sistemático. Essas crianças frequentemente sofriam ainda mais, pois sua resiliência era vista como sinal de corrupção espiritual que exigia punições cada vez mais severas. Na abadia de Godstow, uma garota chamada Johanna de Winchester passou 3 anos enfrentando diversas formas de punição por sua insistência em questionar sobre sua família. Ela acabou sendo confinada em uma cela tão estreita que mal conseguia ficar em pé, alimentada apenas com pão e água, e proibida de qualquer contato humano, exceto para interrogatórios diários sobre sua disposição em se submeter. Os registros de seu interrogatório,
preservados nos arquivos disciplinares da abadesa, revelam uma criança de coragem extraordinária, sendo lentamente destruída pela crueldade institucional. Perguntei novamente se Deus realmente deseja que as crianças sofram, disse ela aos seus interrogadores. Perguntei por que a oração se transforma em veneno na minha boca. Perguntei por que sonho com o rosto da minha mãe se devo esquecê-la. Essas questões brotam do meu íntimo, não de uma influência maligna. Por que meu coração carrega tanta maldade? Após meio ano de isolamento, as indagações de Johanna cessaram. Ela deixou sua cela, silenciosa e submissa, seus olhos agora sem o brilho do fogo que ali antes ardia. O cronista da abadia anotou com satisfação. Johanna finalmente atingiu o nível desejado de submissão. Não faz mais perguntas inquietantes, nem menciona sua vida anterior. Deus domou seu espírito rebelde. Contudo, essa dominação não foi um ato de salvação, mas sim de destruição. Essas crianças não estavam se preparando para o céu, mas sim para um inferno terrenal. Foram treinadas para considerar o sofrimento como algo normal, o abuso como amor e o silêncio como uma virtude. As características que as tornavam humanas, curiosidade, afeto, esperança, foram sistematicamente aniquiladas em nome da santidade. A dissolução dos mosteiros sob Henrique VIII nos anos 15 e 30 finalmente libertou muitas delas, mas a liberdade chegou tarde para a maioria. Mulheres que passaram suas vidas em conventos se viram incapazes de se adaptar ao mundo exterior. Sem habilidades práticas, sem compreensão da vida fora das paredes do convento, sem a capacidade de estabelecer relacionamentos comuns. Muitas se tornaram mendigas, outras se isolavam em eremitérios, e algumas enlouqueceram diante da liberdade abrupta. Lady Margaret Pole, que foi aprisionada na abadia de Seon durante a infância, escreveu após a dissolução. Abriram a gaiola, mas o pássaro esqueceu como voar. Coloco-me sob a luz do sol, mas só sinto medo. Ouço risadas ao meu redor e não consigo entender seu significado. Estou livre, mas não estou realmente viva. Eles destruíram a criança que eu era de tal forma que nenhuma mulher poderia ressurgir de seus fragmentos. As histórias dessas crianças nos mostram que o abuso institucional não é uma criação recente. A destruição sistemática da infância, em nome de um objetivo maior, tem raízes profundas, e as justificativas utilizadas pelas abadesas medievais reverberam através dos séculos nas palavras de toda figura de autoridade que já alegou que a crueldade serve a um propósito nobre. Esta noite, enquanto você repousa em sua cama aquecida, lembre-se das crianças que dormiram em frios pisos de pedra, que choraram em silêncio em travesseiros de palha, que sonharam com os rostos maternos que lhes era proibido recordar. Não eram figuras distantes de um passado bárbaro, mas crianças como qualquer outra, com as mesmas necessidades de amor, conforto e bondade que sempre existiram. Suas vozes foram silenciadas, seus nomes esquecidos, e seu sofrimento desconsiderado como um sacrifício sagrado. Contudo, nas margens dos manuscritos, nas fissuras entre as pedras, nas confissões sussurradas de freiras em seu leito de morte, suas histórias sobrevivem. Elas nos recordam que o preço da autoridade indiscutível é sempre pago pelos mais vulneráveis e que nenhuma causa, por mais sagrada que seja, justifica a destruição da alma de uma criança. Os sinos que outrora os convocavam para a oração há muito silenciaram. As paredes de pedra que os aprisionaram desmoronaram. As abadesas que os torturaram retornaram ao pó, mas o eco de seu sofrimento persiste. Um aviso do passado de que a infância é sagrada, que a inocência merece proteção e que qualquer sistema que destrói sistematicamente os jovens em nome da salvação é, ele mesmo, condenado.
Você desperta com o som de sinos rompendo a escuridão. Mas desta vez, você não se levanta sozinha em um dormitório gelado cercada por crianças amedrontadas. Você desperta em um mundo onde a infância é valorizada, onde as vozes das crianças são ouvidas, onde o sofrimento não é confundido com santidade. Os sinos que soam agora não chamam para uma oração imposta, mas sim para a lembrança daqueles que não tiveram escolha, nem voz, nem fuga das muralhas de pedra que prometiam o paraíso, mas que apenas ofereciam o tormento. Tenha-os em mente. Recorde seus nomes sempre que tiver a oportunidade. Recorde sua dor sempre que os registros a preservarem. Lembre-se de sua bravura quando ela surgir, mesmo que brevemente, antes de se apagar. Não se esqueça de que primeiro eram crianças, vítimas em segundo plano, mas nunca meras estatísticas. Ao relembrar, não honramos apenas seu sofrimento, mas também sua essência humana. E ao valorizar essa humanidade, nos protegemos contra o ressurgimento de sistemas que sacrificariam crianças em nome de qualquer causa, por mais nobre que pretenda ser.